Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Hoje, dia 9 de julho de 2023, com a felicidade de podermos retomar os nossos maravilhosos estudos sobre o ABC da ciência espírita. Oportunidade essa que a espiritualidade tem nos ofertado para caminhar, desfraldar com muita humildade os pensamentos, os ensinamentos que ainda estão aí muito por se revelarem para que possam transformar a nossa vida humana, revelando cada vez maior, cada vez mais, o poder imensurável e amoroso da ciência espírita. E como sempre fazemos, abrimos a página do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo seu amado mentor Emmanuel. A lição é Os Vivos do Além. 67. Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dos espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Caro irmão, cara irmã, possa receber nessa manhã de hoje as oportunidades maravilhosas de luz caindo sobre todos os vales das tuas sombras e das tuas dores, na certeza de que aqui nós vivemos apenas uma jornada educativa de progresso moral e espiritual. E para tanto estamos unidos aos nossos entes familiares, mas trazemos aquele cobertor amável do esquecimento para que possamos, diante das ferramentas do hoje, testemunhar nossa evolução e pavimentar as novas oportunidades de uma vida celestial. Seja bastante iluminado hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, né? Hoje a gente está fechando aí o nosso primeiro capítulo, né?
do ABC da Ciência Espírita, em que procuramos aí falar, dar um panorama do próprio, né, como nasceu o Espiritismo, né, o Espiritismo no Brasil. Localizamos aí especialmente, né, os princípios básicos e fundamentais. E finalizamos esse capítulo com muita alegria no coração, com esse pequeno panorama da ciência espírita no Brasil. E o que a gente tem visto é que esse tema ele tem consagrado os nossos eminentes cientistas das nossas universidades no tema espiritualidade e saúde. Portanto, diversos professores, né, médicos, eles têm levado esse tema nas discussões, no aprofundamento das questões da saúde pública humana e também, no caso especial, dos animais. É muito interessante porque a gente verifica aí, nessa matéria publicada em 2015, lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, apontando que naquela época, nós se passaram, né, algum tempo, havia 14% já de escolas médicas no Brasil, incluindo esse tema, medicina e espiritualidade, ou espiritualidade na saúde. E isso é muito importante porque já se passou aí de 2015, né, para 2023, cerca aí de 8 anos, e é muito importante que a gente consiga fazer aí um retrato, né, dessa medicina como está. Primeiramente, a gente não pode deixar de lembrar a figura da doutora Marlene Nobre, né? Marlene Nobre, incansável espírita, desde seus conhecimentos lá com o Chico Xavier, onde a gente pode ver aqui, né, que ele sempre esteve presente com ele nessa caminhada, foi tocada por isso. E ela foi a fundadora da Associação Médica Espírita do Brasil. E é uma AME Brasil. Ela congrega aí diversos, né, núcleos no país inteiro. São cerca de 69 núcleos espalhados pelo Brasil inteiro, congregando aí diversos, né, matizes de médicos espíritas. E realiza, acho que bienalmente, um dos maiores eventos do planeta. Ainda que, né, os Estados Unidos hoje possa ter o maior número, né, de núcleos de estudo de espiritualidade e saúde dentro das faculdades, o Brasil já avança aceleradamente nesse campo do estudo da espiritualidade na ciência. E o Brasil já realiza o maior congresso mundial de medicina espírita, ou medicina e espiritualidade, mas naturalmente com toda a base espírita, com toda a base doutrinária espírita. Então devemos muito aí a doutora Marlene Nobre esse processo de expansão com uma base doutrinária importante que reverbera até hoje com muita proficiência nos nossos campos dos nossos queridos amados médicos que vivem estudando. Naturalmente, nós encontramos todas as dificuldades humanas em todos os locais, então é possível que possa haver pessoas, infelizmente, como nós vemos médicos, etc., né, em qualquer campo, que possam desvirtuar e aproveitar do nome. Mas estejamos sempre vigilantes quanto a isso. O trabalho é magnífico. Dentro desse campo, o último MEDNESP, né, que é o maior congresso médico espírita do planeta, você vê que existem vários temas já de aprofundamento, né, sobre o cérebro triuno, a questão, né, abordagem médico espírita nos processos de demência, né,
o próprio Homem do Futuro, né? Estudos sobre Jean de Angelis e Jung, seus pontos de conexão. Então, são temas de alta relevância que são estudados ali, com cerca de 100 médicos, né, 100 palestrantes. E eu espero que no próximo Mednesp eu possa estar presente. Possamos nós estarmos presentes, né, estudando lá junto com os médicos, né, e cientistas do nosso querido Brasil. Não podemos deixar então de trazer como relevância, né, esse livro maravilhoso que a doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária, docente pesquisadora aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, ela trouxe para a gente, né, que é um livro que certamente já estará presente nas principais faculdades, nas faculdades de medicina do Brasil e posteriormente no mundo, mas ela trouxe, junto com dois outros médicos, o livro O Cérebro Triuno. E é bom lembrar que esse Cérebro Triuno, portanto, é um livro aí de 500 páginas, né? Ele versa apenas sobre um capítulo do livro No Mundo Maior. Então, vocês vejam um manancial, esse livro do André Luiz, né? Vocês vejam aí o manancial de estudos ainda a serem desfraudados, né? Mas esse livro é um livro muito importante. Na época ele foi comprado pelo meu irmão, né, por R$ 75, e em pesquisas o livro já está custando R$ 975, né? Eu não sei, né, a escala dos valores, né, de mercado, mas posso dizer que o conteúdo é maravilhoso. Temos aí o Dr. Décio Andoli Júnior, né, que é médico especialista em cirurgia e endoscopia do aparelho digestivo, doutor em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, e ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Anhanguera, Uniderp, Mato Grosso do Sul. Perdão. Ele também participa de um capítulo desse livro, né, O Cérebro Triuno, mas ele tem aí, vocês podem consultar aí no YouTube, diversos, né, palestras em que ele vem trazendo a temática da fisiologia transdimensional e essa visão da alma, corpo físico, que também são dois livros dele, contribuindo, portanto, também com o aprofundamento da ciência espírita. Nós temos aí o Dr. Paulo César Frutuoso, né, trazendo o tema medicina e espiritismo. Ele é médico oncologista, mastologista, cirurgião geral, professor da UERJ, da Escola de Medicina Souza Marques, né? Ele é autor desse livro, A Face Oculta da Medicina, tem uma história maravilhosa lá no Frei Luiz, onde desempenha suas atividades mediúnicas, e também aí é um revelador, né, com bastante convicção do seu papel como médico, como professor, trazendo aí, ampliando, né, sem nenhum medo, com muita tranquilidade da sua profissão, mas assim as revelações do mundo espiritual e a sua contribuição para o desenvolvimento da nova medicina ou a medicina do futuro. Temos a ele aí também. Grande apreço pelas suas palavras, pelas suas palestras que estão também no YouTube. Temos aí o professor Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é professor convidado do curso de especialização do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. E ele começou seus estudos, né, sobre a glândula pineal. Hoje ele tem um instituto, mas é bem interessante que ele fala que a glândula pineal considera a glândula pineal o melhor laboratório de estudos da relação espírito-matéria e cérebro-mente. Então, ele está aí trazendo também, né, um aprofundamento da relação espírita, esses conteúdos maravilhosos da doutrina espírita. Começou lá na sua tese de mestrado sobre a glândula pineal
e aí avança aí também com vários cursos, treinamentos no seu instituto e palestras também que podem ser encontrados no YouTube. Temos aí o Dr. José Genilson Alves Ribeiro, professor urologista da Universidade Federal Fluminense, que é uma importante universidade aqui no estado do Rio de Janeiro, que fica em Niterói. E ele fundou, portanto, né, a disciplina, né, de espiritualidade dentro da Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina da UF, trazendo aí também, marcando aí também um importante espaço de difusão do espiritismo, mas sob seus aspectos científicos, maravilhando aí esse componente intelectual e de amor que a doutrina espírita traz à realidade dos problemas do ser. Temos aí também a doutora Fernanda Gaspar do Amaral, professora, doutora na área de Ciências e Fisiologia Humana da Unifesp, orientadora de mestrados e doutorados, e ela participa do núcleo, né, de Saúde e Espiritualidade da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, no departamento de Neurologia e Neurocirurgia, trazendo também sua discussão primorosa, suas pesquisas e difundindo o papel da glândula pineal, da espiritualidade, os centros de força, ampliando, portanto, as possibilidades científicas de entendimento, de aprofundamento desse manancial de força reveladora e modeladora da nossa saúde, que é o nosso corpo espiritual, e como ele se comunica com nossas funções neuronais. Temos aí o professor também Alexander Moreira de Almeida. Ele é professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, e onde ele criou o NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que tem desempenhado através não só dos seus estudos, mas das suas palestras também no YouTube. Né? Existe lá a TV NUPES, estudos aprofundados, pesquisas que buscam trazer a realidade do componente espiritual no desenvolvimento das doenças e, sobretudo, né, no tratamento dessas doenças. É uma alegria muito grande, portanto, a gente ver aí que é um pequeno panorama das pessoas, dos nossos profissionais que vêm com muita coragem, mas com muita tranquilidade, desenvolvendo a ciência espírita dentro das universidades. E para os céus possamos ver cada vez mais, né, o mundo espírita ganhando corpo, não porque ele precisa renovar as religiões, mas porque ele precisa renovar o conhecimento da verdade do mundo espiritual e o seu papel na formulação, na organização psico, físico e espiritual do homem. Não podemos esquecer de fazer essa divulgação da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que tem lá também um programa chamado Medicina e Espiritualidade, com a doutora Ana Rosa e o Roberto Lúcio Airão, doutor também, que é toda quarta-feira, se não me engano, que é onde eles discutem, né, o problema da medicina e espiritualidade, saúde e espiritualidade, trazendo à luz de uma maneira médica, mas sobretudo da maneira de uma construção espírita do entendimento, fazendo aí o seu papel de difusão maravilhoso, e que lançamos aqui, naturalmente, né, essa Rádio Rio de Janeiro, quem tem buscado aí, né, novos apoios para que ela permita. Então, se você conseguir fazer a sua doação à rádio, né, possamos aí cada vez mais nos esforçarmos, nos ombrearmos na manutenção dessa importante rádio do Espiritismo.
Então aqui a gente não pode nos esquecer de que nós produzimos matéria mental. E através dessa matéria mental nós divulgamos, nós ampliamos o nosso campo espiritual, harmonizando as nossas ondas, porque a matéria mental ela produz ondas mentais que vão se harmonizar com outras ondas mentais ou vão se desarmonizar, provocando nosso desequilíbrio espiritual. E é importante entender essa matéria mental que tem sido estudada, então, por esses nossos amados médicos espíritos, nossos cientistas brasileiros, que a nossa psicosfera mental é resultante do nosso encadeamento, da nossa escala espírita em que nós nos encontramos. E principalmente da nossa realidade hoje, do nosso impulso contínuo em irradiarmos aqueles dons, aqueles patrimônios espirituais crescentes, mais evoluídos, que vão aí irradiar e contribuir para a renovação da atmosfera do planeta, do nosso país, da nossa comunidade, do seu trabalho, do seu seio familiar, saturando o seu entorno com a atmosfera psíquica, criando, então, através da alimentação, seja de programas salutares ou aqueles programas nocivos que te invadem com doenças mentais, que te invadem com violências, com deturpações sociais, te fazendo desequilibrar e estabelecer o seu campo de uma psicosfera mental associada justamente ao quê? A uma psicosfera mental coletiva desnorteada, desequilibrante. E aí, irmão, meu querido irmão, finalizando então com essa relação da psicosfera mental e os nossos estudos que nossos cientistas estão elaborando para difundir com todo o trabalho, evidentemente com toda a atenção do mundo espiritual, pois nada do que fazemos não tem a atenção e a inspiração, e portanto é dever nosso, cada qual, estudar. E eu faço apelo a você, meu querido irmão espírita, que não se esconda nasquelas frases, naqueles pensamentos em que diz: olha, você precisa, quando você vai para a palestra e pede lá para o palestrante ou a palestrante, fala mais simples para eu poder entender. Evidente que temos que buscar isso naturalmente, né? Essa comunicação, mas não se recolha à posição de preguiça mental. Estude, pesquise, consulte, converse, para que o seu pensamento, o seu intelecto entre em processo de elaboração de novos ensinamentos. E a partir daí você construa matérias mentais mais evoluídas e que possam então estabelecer um campo de uma psicosfera mental associada, sobretudo, ao equilíbrio, para que te possa motivar sempre a você, antes de mais nada, em quaisquer atitude, encontrar o seu caminho de retidão, em que te trará, portanto, um equilíbrio e uma paz, mas, sobretudo, jamais, em hipótese alguma, se desfavoreça de uma necessidade material em buscar um auxílio médico aqui da matéria para que te possa auxiliar na sua jornada. Muito feliz estarmos aqui retomando nossos episódios. Deus te ilumine nessa tua trajetória nesse 9 de julho de 2023. Tenha uma ótima semana para você e toda a sua família. Que assim seja.